Olá pessoal, professora Zezé do Preparatório Maestria, e hoje a nossa aula será morfologia, que é uma das partes da gramática da língua portuguesa. Em particular, iremos estudar classes de palavras. Temos aqui um pequeno mapa conceitual explanando quais são as classes gramaticais, que são 10. Temos aqui o pronome, o artigo, o substantivo, o adjetivo, o numeral e o verbo. Logo abaixo temos preposição, conjunção, advérbio e interjeição. Tá? Iremos agora dividir nossos estudos entre essas classes gramaticais que estão aqui, porque são as chamadas de variáveis, e as classes gramaticais que estão aqui embaixo, elas são classificadas como invariáveis. Vamos então para as classes gramaticais variáveis? Vamos conhecê-las um pouco? Então, as classes gramaticais variáveis, nós temos, então, o substantivo, nós temos também o artigo, temos o pronome, temos também o adjetivo, temos também o numeral. O verbo também é uma classe gramatical variável, na verdade é uma classe gramatical que apresenta várias flexões e que nós iremos estudá-lo num outro momento em virtude da sua complexidade, tá? Então vejamos aqui, variáveis, substantivo, artigo, pronome, adjetivo e numeral. E as classes gramaticais invariáveis, nós temos aqui, vamos lá então, a preposição, nós temos a conjunção, o advérbio, e a interjeição. Hoje iremos aprofundar nossos estudos com as classes gramaticais variáveis. E por que nós dizemos que essas classes, substantivo, artigo, pronome, adjetivo e numeral, são variáveis? Porque elas irão se modificar. E que de maneira elas se modificam nessas variações? Elas irão se modificar em gênero. Quando nós falamos em gênero, nós falamos em masculino, tá? E feminino. E também essas classes irão se flexionar, tá? Em número. Quando nós falamos em número, nós falamos em... Vamos corrigir aqui para escrever corretamente. Singular e plural. Logicamente, enfatizando que o substantivo ele também vai ter uma flexão de grau, aumentativo ou diminutivo, por exemplo, casa, casebre, casarão, tá? E o adjetivo também vai ser flexionado, belo, belíssimo, em grau também, tá? Hoje nós iremos ter um olhar mais atento para a flexão de gênero e de número, para entender o quanto essas classes são variáveis. E por que eu estou enfatizando muito desta variação, tá? Porque o artigo, o pronome, o adjetivo e o numeral, eles sempre irão concordar com o substantivo. Concordar com o substantivo em que circunstância? Em circunstância de gênero e de número. E nesse momento, saber que essas classes de palavras concordam com o substantivo já é um alicerce para um próximo conteúdo, tá? Que veremos, que será a concordância nominal. Iremos agora
estudar individualmente um pouco de cada uma dessas classes gramaticais. Vamos falar, então, do substantivo. Vamos definir o que é substantivo? Definindo o substantivo, ele é a classe gramatical que dá nome aos seres, animais, coisas e objetos, tá? E eles podem ser classificados também, o substantivo, tá? Então, vamos aqui, a título de exemplificação, colocar um pequeno exemplo aqui, tá? Os meninos foram viajar. Coloquei aqui, tá? Um pequeno exemplo. Dentro desse exemplo aqui, eu tenho aqui uma das palavras que estão aqui, que é um substantivo, que é a palavra meninos, tá? Não é classificada como um substantivo, tá? Nós também podemos colocar um outro exemplo aqui, tá? A tristeza e a alegria são sentimentos. Aqui eu já coloquei um outro exemplo, por quê? Substantivos aqui, tá? Ó, tristeza e alegria, né? E a palavra sentimentos também aqui é um substantivo, tá? É importante também a gente ter um conhecimento de que a classe gramatical do substantivo, ela pode ser classificada, tá? Ela vai receber determinadas classificações. Então, ela pode ser classificada. Vamos colocar aqui para exemplificar, tá? Em simples e composto, tá? O que é o substantivo simples? É aquele que é formado de uma só palavra. Por exemplo, a palavra casa, tá? Já o substantivo composto já é formado de duas ou mais palavras e ele pode vir separado por hífen ou não. Vamos colocar aqui a palavra guarda-chuva. Uma outra classificação que nós também temos aqui, vamos colocar o para aqui para analisarmos, é o substantivo concreto e abstrato. Concreto e abstrato. E como é que nós vamos definir substantivo concreto e abstrato? O substantivo concreto é aquele que não depende de um ser para existir. Podemos colocar aqui a palavra lousa. E o substantivo abstrato é aquele que depende de um ser para existir. Normalmente são os sentimentos. Vou aproveitar aqui a palavra tristeza ou a palavra alegria. Poderia ser. A palavra alegria, ela depende de um ser para existir, tá? Nós sentimos alegria ou nós sentimos a tristeza, tá? Uma outra classificação que nós temos também do substantivo, vou colocar aqui do ladinho, tá? São os substantivos comum ou também os substantivos próprios. E como é que nós vamos definir esses substantivos? Substantivo comum é aquele que é comum, é igual para todo mundo. Por exemplo, lápis. A palavra lápis é comum para todos. O lápis chama-se lápis, tá? Para todos, todos em comum. Já o substantivo próprio é aquele que é limitado. Por exemplo, vou dar o exemplo do meu nome, Maria José. Nem todas as mulheres chamam-se Maria José. Nós temos os nomes de cidades, títulos, são aquelas palavras que são escritas com inicial maiúscula. Vou colocar aqui Maria, tá? Que é um substantivo próprio, tá? A título de exemplificação. Depois nós temos também, vamos destacar aqui o concreto e o abstrato, tá? Temos o simples, o composto, o concreto, o abstrato, o comum e o próprio. Temos também outra classificação que é importante nós conhecermos também, que é o primitivo
e o derivado. O substantivo primitivo, logicamente, é aquele que não é derivado de nenhuma outra palavra. Ele possui a sua parte principal, que é o radical, e a partir desse radical, outras palavras são derivadas. Vamos pegar uma palavra comum aqui, que eu gosto de usar a título de exemplificação. Vamos pegar a palavra pedra. Existe um pedacinho aqui nesta palavra que nós chamamos de radical, que vai até o R, tá? A partir deste pedacinho que se chama radical, pedra é um substantivo primitivo, nós podemos derivar uma outra palavra. Vamos colocar aqui, ó, pedreira, tá? Se nós observarmos aqui, o radical está aqui e nós formamos uma outra palavra a partir de um substantivo primitivo, tá? Está faltando aqui, tá, uma outra classificação, vou colocar logo aqui embaixo, que é o substantivo coletivo. O substantivo coletivo, vamos deixar em azul para destacar, né? Substantivo coletivo é aquele que indica o conjunto de outros. Para exemplificar, podemos colocar aqui, tá? Vamos colocar uma oração. O cardume estava no lago, tá? Então temos aqui, ó, o cardume estava no lago. Cardume aqui, vamos destacar, é um substantivo coletivo de peixes. Existem outros coletivos como manada, uma curiosidade, panapaná é o coletivo de borboleta, tá? Então aqui cardume indica o conjunto de vários outros. Então aqui eu apresentei para vocês a classificação do substantivo, que é a classe de palavra, que dá nome aos seres, animais, coisas e objetos, e é flexionado em gênero masculino e feminino, número singular e plural. Agora nós vamos para uma outra classe de palavra, que é o artigo. O artigo é uma classe de palavra que também vai receber uma classificação. Ele vai ser classificado em definido, tá? E indefinido. E quais são os artigos definidos? Nós temos o a, o os e o as. E os artigos indefinidos serão o o uma, o uns e umas. Tá? Reforçando aqui que o artigo é uma classe gramatical que vai sempre acompanhar quem? Vai acompanhar o substantivo e com ele deverá concordar. Para reforçar o que eu estou falando agora, vejamos esse exemplo aqui que nós já utilizamos. Os meninos foram viajar. Veja que nós temos aqui um substantivo masculino plural e o artigo definido aqui ficou no masculino plural, concordando com o substantivo que ele está aqui acompanhando, tá? Então, isso é importante a gente já ir percebendo essa concordância das classes gramaticais com o substantivo, certo? A próxima classe gramatical que nós queremos ver aqui agora é o adjetivo. O adjetivo é uma classe gramatical, tá? Que tem a função de caracterizar ou de qualificar o substantivo, tá? Então, ela vai também acompanhar o substantivo e concordar com ele. Vamos aqui, então, exemplificar, tá, dentro de um contexto, o uso dessa classe gramatical, que é o adjetivo. Vamos colocar assim, ó. Os nossos brinquedos prediletos
estão quebrados. Então, nós temos aqui, tá? A palavra prediletos, que está dando uma característica aqui para brinquedos, tá? Então, prediletos aqui é um adjetivo. E vejamos aqui, aproveitando este exemplo, tá? Aqui faltou um Szinho, vamos corrigir. Os nossos brinquedos prediletos estão quebrados. Já vamos observar também aqui, que aqui apareceu um artigo novamente, assim como no outro exemplo. Eu vejo que o os aqui, que é um artigo, né, definido, está no masculino plural e concorda aqui também com brinquedos, tá? Então, reforçando o uso do artigo aqui. Mas aqui que está em jogo é a classe gramatical adjetivo, que está caracterizando o quê? O substantivo brinquedos. Bom, dando continuidade, vou vir para o lado de cá agora. Vou apagar esta parte aqui, porque eu vou precisar dela para continuarmos. Agora, nós vamos para a classe gramatical, que se chama pronome. Vamos para o pronome. O pronome é uma classe gramatical que tem a função de acompanhar o substantivo, substituir o substantivo. Algumas classificações de pronomes têm a função de demonstrar ou indicar às pessoas o discurso, tá? Vamos perceber essa função do pronome acompanhando ou substituindo uns substantivos. Vamos colocar um exemplo aqui, tá? Aquele menino foi viajar. Vou colocar um ele aqui. Ele não gostou do passeio. Como nós estamos vendo aqui pronome, tá? Vejam que nós temos aqui a palavra aquele, que é um pronome demonstrativo, e está acompanhando o substantivo menino. Depois, em seguida, dentro do contexto, nós temos aqui o pronome ele, tá? Que aqui no contexto serve, tem a função do quê, né? De substituir o substantivo menino para não ter que repeti-lo. E vejam a concordância também. Aquele está concordando com o menino em gênero e número, e o ele também está concordando com o menino em gênero e número, certo? A gente percebe a concordância. Mas o pronome ele não se resume só na palavra aquele, na palavra ele. Por quê? Porque o nome ele tem várias classificações. Quais são algumas das classificações dos pronomes para ilustrar aqui para vocês? Nós temos os pronomes pessoais, tá? Classificados como do caso reto. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Vamos revisitar aqui, tá? Então, nós temos eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Então, esses são os pronomes pessoais do caso reto. Quero reforçar aqui já nesse momento que os pronomes pessoais do caso reto, eles têm uma função importante. Por quê? Eles indicam o que nós chamamos das pessoas do discurso. Pessoas do discurso. E o que são as pessoas do discurso, tá? Vamos aqui, então, entender, tá, esse conceito. Nós temos aqui a primeira pessoa do singular. Nós temos aqui a segunda pessoa do singular. Nós temos aqui
a terceira pessoa do singular. Já aqui, nós temos a primeira pessoa do plural, tá? Aqui, a segunda pessoa do plural e aqui a terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. E por que nós dizemos que os pronomes pessoais do caso reto indicam as pessoas do discurso? Porque a primeira pessoa é a pessoa que fala, a segunda é com quem nós falamos e a terceira de quem nós falamos. E aqui também, ó, a primeira que fala, a segunda com quem nós falamos e a terceira com quem nós falamos. Além dos pronomes pessoais do caso reto, nós também temos outras classificações. Nós temos pronomes demonstrativos. Vamos colocar aquele, aquela e aquilo, este, esta, isto. Olha um exemplo de pronome demonstrativo aqui. Nós temos pronomes indefinidos. Vamos colocar aqui, ó, um este, um aquele, né? Nós temos pronomes indefinidos. Vamos aqui exemplificar com pronomes indefinidos. Vamos colocar aqui nenhum, alguém, tá? Temos os pronomes possessivos também. Tá? Meu, minha, teu, tua, nosso, nossa. Tá? Vamos continuar aqui deste lado para ficar bem visível para vocês. Vamos dar continuidade agora com os pronomes relativos, que também tem uma importância grande nos nossos estudos, tá? Temos pronomes relativos, tá? Vamos colocar aqui o que, um pronome relativo importante, tá? Cujo ou cuja, tá? Aproveitando aqui que o pronome relativo apareceu, eu já quero dar uma dicasinha sobre o pronome relativo, porque ele tem uma importância grande. Vou colocar uma pequeno exemplo aqui, já para apontar um detalhezinho do pronome relativo. Vou colocar assim, ó, a blusa que comprei não serviu, tá? Só para a gente brincar um pouco com essas palavras, já dá para a gente perceber que aqui a gente tem um artigo definido feminino, blusa é substantivo e este que aqui é o pronome relativo que nós estamos analisando agora, tá? Comprei aqui é verbo, nós iremos estudar ainda. O não é um advérbio de negação que iremos estudar ainda. E serviu é verbo. Vamos então ao nosso foco, que é o pronome relativo. Por que eu estou enfatizando muito o pronome relativo? Porque tem uma importância grande o uso dele. Este que aqui, ele está se referindo ao substantivo blusa, a um termo antecedente. Então é muito importante a gente reconhecer o uso do pronome relativo dentro do contexto. Então nós vimos pronomes pessoais no caso reto, demonstrativos, indefinidos, possessivos, relativos. Temos também os pronomes interrogativos. Vamos colocar bonitinho aqui, né? Interrogativos. Pronomes interrogativos, pessoal, são aqueles que aparecem em início de perguntas, tá? Quantos anos você tem? Tá? Eles iniciam perguntas, são aqueles que aparecem em frases interrogativas. Não podemos esquecer também dos pronomes de tratamento. São usados alguns para autoridades, temos o Vossa Senhoria. Mas também não podemos esquecer que existem outros pronomes de tratamento, no caso de senhora,
dona, senhorita, que também são pronomes de tratamento, tá? Então, os pronomes de tratamentos, os mais cultos, nós dizemos, são usados para altas autoridades, tá? Aqui, senhora, dona e senhorita também são pronomes importantes aí, seriam reconhecidos como pronomes de tratamento. Então, assim como o artigo, o adjetivo, tá? E o pronome, essas classes, elas precisam o quê? Tá? É sempre acompanhar e concordar com o substantivo, tá? Vamos agora, tá? Então, faltando agora a gente, o numeral. Vamos para o numeral, que também é uma classe gramatical importante dentro dos nossos estudos. Então, o numeral, vamos riscar aqui, vamos pôr lá em cima o numeral. É uma classe gramatical que também vai receber classificações. E como é que o numeral ele vai ser classificado? Em numerais cardinais, numeral cardinal, numeral ordinal, tá? Multiplicativo, fracionário e temos também o numeral coletivo. Opa, vamos escrever direitinho aqui. Coletivo. Ah, mas professora, você falou de substantivo coletivo. Já vou enfatizar a diferença. Numeral cardinal. 1, 2, 3, 4, 5. Numeral ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, tá? Numeral multiplicativo. Dobro. Tá? Numeral fracionário, 1/3. Tá? Numeral coletivo, tá? Vamos colocar dúzia, poderia ser quarentena também. Mas qual a diferença de substantivo coletivo e numeral coletivo? O substantivo é uma palavra que dá nome aos seres, animais, coisas. O numeral é uma palavra que quantifica, tá? Então, dúzia não é um substantivo coletivo, isso está quantificando, tá? Eu pego lá um substantivo coletivo, por exemplo, molho, que é o coletivo de chaves, está falando que é o conjunto de várias chaves. É importante não confundir o numeral coletivo com o substantivo coletivo. Tudo bem? Então, nós vimos aqui para a gente reforçar as classes gramaticais que são variáveis. Vamos voltar a dar uma olhadinha quais são elas. Pronome, artigo, substantivo, adjetivo e numeral, tá? Estamos encerrando o nosso encontro de hoje, tá? Bom estudos para todos vocês, tá? Espero poder ter ajudado.